Este é o Rick, e eu o enviei de volta no tempo para São Francisco 120 anos atrás. A cidade segue sua rotina normal. Lojas abrindo, crianças correndo para a escola, comerciantes movimentando-se pelo cais. Mas a cidade está localizada em um lugar perigoso. São Francisco fica exatamente sobre a falha de San Andreas, uma enorme fenda na terra onde as placas do Pacífico e da América do Norte colidem. Elas se movem lentamente, acumulando tensão por anos, e às vezes se rompem na forma de rachaduras e terremotos. São 5 horas da manhã. Alguns estão correndo para o trabalho, mas a maioria das pessoas ainda está dormindo. As ruas ainda eram de madeira naquela época, com calçadas estreitas. Os sinos dos bondes tilintam e as lanternas brilham com querosene. Rick caminha pela calçada e sente o ritmo calmo da cidade americana. Os primeiros tremores parecem fracos. As janelas tremem e as lanternas balançam, as passarelas de madeira estalam. Os cavalos na charrete se assustam, e os gatos e cachorros estão inquietos. As pessoas acham que é uma coisa pequena, mas a catástrofe está apenas começando. De repente, o chão racha. Casas desabam, o asfalto cede. Rick se agarra a uma parede, mas ela desmorona sob seus pés. Telhados desabam, tijolos caem, vigas se quebram. Rick corre e desvia dos escombros. A cidade se transforma em ruínas diante de seus olhos, e cada passo o leva a novas armadilhas. Escapar se torna cada vez mais difícil. A falha de San Andreas se desloca por centenas de quilômetros. Em alguns lugares, a estrada se desvia lateralmente em vários metros. Cercas, calçadas e ruas se abrem, como se a terra tivesse sido rasgada por mãos invisíveis. As pessoas correm para as ruas, agarrando crianças e gritando. A multidão se aglomera, procurando um lugar seguro, mas não há nenhum. Aqueles que permanecem em suas casas correm o risco de morrer sob os escombros. A cidade pacífica se transforma em um campo de batalha. Nesse momento, canos de gás explodem. O fogo irrompe das rachaduras e as casas são consumidas pelas chamas, uma após a outra. O terremoto cria outro inimigo, as chamas, que devoram os bairros mais rápido do que as pessoas conseguem escapar. O calor se alastra de todas as direções e as chamas saltam pelas ruas. Rick percebe que precisa fugir do centro antes de ser cercado pelas chamas. Os tremores duraram menos de 1 minuto, mas para Rick parece uma eternidade sem fim. Bairros inteiros são consumidos pelo fogo. A fumaça sobe tão densa que o sol desaparece. As ruas parecem ter sido bombardeadas. Luz que protege o rosto do ar acre. As pessoas pegam baldes para apagar o fogo, mas os canos de água estão destruídos. As linhas telegráficas caíram, deixando a cidade sem comunicação. Os primeiros jornais só noticiarão o desastre em alguns dias, mas, por enquanto, São Francisco está isolada do resto do mundo. Soldados explodem casas na tentativa de conter o fogo, mas com pouco efeito. Os bairros queimam mais rápido do que qualquer coisa pode ser feita. A cidade está desmoronando como se um exército tivesse descido sobre ela com canhões e bombas. Rick vai para os arredores e sobe uma colina. Há menos prédios ali, e o vento leva a fumaça embora. Do topo ele vê toda São Francisco, uma cidade em chamas e fumaça por dezenas de quilômetros. Mais tarde, os cientistas dirão que a falha de San Andreas causou o desastre, e somente após este terremoto ela começará a ser estudada a sério. Em minutos, um trecho da falha com quase 500 quilômetros de extensão se deslocou. A terra se dividiu tão bruscamente que os rios mudaram de curso, e estradas e cercas ficaram distorcidas. Essas cicatrizes servirão por muito tempo como um lembrete da força do impacto. Ondas se erguiam na costa do oceano. O terremoto desencadeou um tsunami que atingiu a costa do Pacífico. Mesmo onde os tremores não foram sentidos, o mar mostrava que o desastre havia devastado toda a região. A cidade está em ruínas. Dezenas de milhares de pessoas agora estão desabrigadas e dormindo em parques. Elas cozinham em fogueiras, procuram água e compartilham seus últimos suprimentos. Rick se vê juntando-se a um dos acampamentos de sobreviventes. Mais tarde ficará claro. Casas de madeira resistiram melhor do que as de pedra. A madeira se mantém firme, mas o tijolo quebra. Os danos econômicos foram enormes. Bancos, fábricas e o porto foram destruídos. E mesmo após o impacto, os tremores secundários assombraram as pessoas. Os cientistas têm certeza. A falha de San Andreas entrará em erupção novamente. Hoje milhões de pessoas vivem na região de São Francisco, e outro grande terremoto poderia deixar metrópoles inteiras desabrigadas. Rick olha para o relógio, cujos ponteiros estão congelados no momento do impacto, e eu o trago de volta ao presente. Inscreva-se se achou isso interessante.